Olá, pessoal! Diretamente do Local Velo, que é a garagem de bicicletas aqui do prédio. Tô aqui com a minha bike, que eu não mostrei aqui ainda, mas vou mostrar pra vocês. Gente, essa daqui é a Garronette. E a Garronette foi comprada na Decathlon, modelo Riverside 120, São Van. E aí, os upgrades que eu fiz nela foi colocar esse panier, esse cesto. Esse retrovisorzinho aqui eu ganhei no trabalho, eles deram no trabalho. Assim como essa luz. E olha que legal, ela tem, tipo, intensidades, ela pisca, e assim pisca mais, e assim desliga. Ah, desliga, tem que segurar. Enfim, upgrades. Esse daqui e isso. E essa luzinha aqui atrás, que é a luzinha vermelha. Eu ganhei no trabalho, essa pochetinha aqui eu comprei, e essa porte-bouteille fui eu também que comprei. E esses adesivos são adesivos que eu gosto e coloquei. Enfim, gente, por que eu estou mostrando a bike? Acho que já deu pra ver pelo título do vídeo que eu vou viajar de bike. E, enfim, primeira viagem, viajando de bike, vão ser 100 quilômetros, saindo de Toulouse até Carcassonne. E vou mostrar pra vocês tudo. Carcassonne é uma cidade medieval. Na real, a cidade medieval mais bem preservada e a maior da Europa. Então, assim, estou muito animada. Muito animada também porque eu nunca fiz uma distância tão grande assim de bike. Eu já fiz uns 23 quilômetros, mas 100, eu acho que são 110, eu acho, pra ser mais exata. 110 nunca, né? Enfim, é isso. Vou sozinha, eu e a Garronette. E é isso. E a Garronette foi apelidada desse jeito porque aqui em Toulouse passa o rio que se chama Garonne. E aí, pra fazer referência a Garonne, coloquei Garronette, que seria um feminino, tipo um apelidinho de Garonne. E a cor dela também lembra uma cor de rio, né? Ela tem essa cor turquesa. Falei, tem que ser Garronette. Eu tava entre Garronette e Chocolatine. Chocolatine aqui é o pão au chocolat, só que no sul da França, no sul do oeste, a gente chama de chocolatine. Mas aí, pela cor dela, eu falei, não, tem que ser Garronette. O percurso de 110 km, 100 km, 110 km, vai ser seguindo o canal do Midi. O canal do Midi é um canal, né, que vai seguindo a Garonne, coincidentemente é Garonne, e ele passa por várias cidades aqui. Na real, ele consegue ligar o mar Atlântico com o mar Mediterrâneo, de Bordeaux até Sète. Só que aí eu só vou fazer uma parte desse caminho, que é super conhecido aqui. E aí é isso. Tô pretendendo sair umas 6 e pouca. São 10 horas, eu ainda tô aqui. E é isso, porque amanhã vai ficar bem quente. Então, assim, quanto mais cedo eu sair, igual pra corrida, quanto mais cedo eu sair, menos calor eu vou passar. Mas, assim, eu sei que eu vou passar calor, então eu tô preparando bastante Gatorade pra eu não passar mal. Vou mostrar pra vocês o que eu vou levar na viagem, de questão, assim, de comida. Então, primeiramente, a garrafinha que vai ficar na bike mesmo. E essa garrafinha que é a que eu uso pra correr, que o bom é que depois ela, tipo assim, enquanto eu vou tomando, ela vai encolhendo, né, porque ela é maleável. E aí tô deixando aqui no congelador, porque, né, tá muito quente amanhã. Também vou estar levando 2 Gatorades desse daqui, congelados também, porque no começo da viagem eu não vou estar tomando, né, mas quando esquentar, ele já vai ter derretido um pouco, e aí eu vou conseguir tomar. Vou estar levando esse iogurte de proteína também, do Lidl. Tem 35 gramas de proteína, inclusive, tá? Congelado também. Tudo que eu tô podendo eu vou levar congelado. Vou até levar uma barrinha de proteína congelada também. Porque, gente, vocês devem estar achando exagero, mas, tipo assim, aqui fica muito quente. O calor do verão da Europa é um calor diferente do verão do Brasil. Deve se assemelhar a um calor do Nordeste, provavelmente. Numas áreas mais secas, mais, tipo assim,
é insalubre, chega a ser insalubre. As escolas, quando tá muito quente, quando acontece esse fenômeno que eles chamam de canicule, as escolas fecham. Tipo, tudo bem que agora é férias de verão, né? Mas quando tem isso durante as aulas, as escolas falam assim, não venham para as escolas, porque eles não têm ar-condicionado e não tem como deixar várias crianças passando calor dentro da sala de aula, sendo que elas vão passar mal. A pessoa passa mal realmente aqui. Enfim, continuando. Tô levando uns cookies também, pra ser tipo algo docinho, né? E gostoso também, porque afinal 100 km, gente, não vai ser fácil, eu sei. E aí eu tô levando, como uma boa francesa, os meus sanduíches para o almoço. E eu não acho que eu vou comer esses dois no almoço, né? Eu acho que eu vou comer, tipo, um no almoço, esse daqui o maiorzão no almoço, e esse daqui talvez num lanche da manhã ou um lanche da tarde. E aí aqui dentro eu coloquei alface, tomate, queijo e ovo. E é isso. Francês adora comer baguete de almoço quando é, tipo assim, viagenzinha, sabe? Muito prático. Eu amo. Outras coisas interessantes que eu comprei pra viagem foram uma bombinha. Essa é mini, então vou colocar na lateral da mochila, até porque eu só vou com uma mochila. E esse spray. E aí eles chamam de spray Repère Dépannage Crevaison. Basicamente se o seu pneu furar, Deus que me livre, você coloca esse spray dentro do pneu e aí ele infla e aí você consegue seguir sua viagem. Tinha a opção de eu trocar a câmera de ar? Tinha, gente, mas eu não sei trocar e não tô afim de aprender pra essa viagem. Se eu fizer uma viagem maior, aí sim. E aí eu tô levando também essa capa aqui de mochila, porque aí ela é refletora, né? Enfim, vai estar claro quando eu sair, então não acho que seja realmente necessário, mas eu vou estar levando do mesmo jeito, porque, sei lá, né, nunca se sabe. E eu comprei também luvinhas, mas amanhã eu mostro meu look pra vocês. Meu look de ciclista. E aí, gente, o plano é eu sair daqui amanhã é sexta, feriado de 15 de agosto. E aí eu chego, né, em Carcassonne, óbvio. E sábado eu aproveito Carcassonne. Sexta eu vou considerar que é um dia, tipo assim, de descanso, uma vez que eu chegar lá, né? E domingo eu volto pra casa, só que aí eu volto de trem, porque aí eu vou falar pra mim mesma, não vou querer andar de bike de novo 100 km, né? Porque na ida você tá motivada, né? Você quer chegar no seu destino final, não sei o quê. Na volta, que você vai voltar pra casa, a motivação já acabou. Enfim, eu vou ficar num hostel. Eu nunca fiquei num hostel na minha vida. Na real, eu evito, porque eu sou meio exigente demais com limpeza e com dormir com outras pessoas, né? Eu já morei em república durante 6 anos, 5 anos da faculdade, depois mais um ano depois que eu me formei, pra guardar o dinheiro. E assim, eu gostava bastante quando eu era mais nova, mas agora, gente, já passou a fase, né? Então, assim, eu tava evitando, mas aí, por questões financeiras, pra ser uma viagem mais low cost, fui no hostel, que, tipo assim, custou 30 euros a noite. Enfim, é isso. Amanhã eu mostro meu look pra vocês e venho com notícias. Fui! Bom dia! Já no dia seguinte e já preparada pra ir. Gente, eu estou muito nervosa. É a primeira vez que eu faço uma distância tão longa assim, sozinha, viajando realmente de bike. E eu só fico pensando que quando eu tiver filhos, eu espero que eles façam igual eu. Eles vão lá, fazem as coisas doidas deles, com responsabilidade, e eles só me contem isso depois, uma vez que já deu tudo certo, que passou. Porque, gente, se eu ficar sabendo que meus filhos iriam fazer isso sozinhos, eu ia ficar, não, tá maluco? Não vai, não. Enfim, vou mostrar meu look pra vocês. Gente, o look é esse. Eu queria ir de regata, porque eu gosto de fazer esportes de regata, mas vai estar sol, né? Então, assim, eu vou me cobrir realmente pra proteger. Então, por isso que eu tô com manguito, porque não tá frio. Eu só tô indo pra me proteger mesmo. A blusa que eu comprei lá na Maratona de Paris. Bermuda ciclista com
o acolchoadinho, ó, dá até pra ver. Pra não doer tanto na bike, pochete que vai estar minhas coisas. Vou de mochila, como eu falei ontem, uma eco bag no cesto. E é isso. Sinceramente, eu poderia ter me contentado com a academia, né? Eu poderia não inventar de fazer maratona, fazer 100 km de bike. Poderia ter feito isso. Eu acho que ia facilitar muito minha vida, mas é isso. É agora ou nunca. Não tem mais volta. Até porque eu já paguei o hotel, já paguei o trem da volta, então assim... tem que ir. Mas eu tô muito nervosa. Eu acho que eu tô tão nervosa quanto no dia da maratona, ou talvez até mais. Acho que eu quero chorar. Gente, já cheguei no canal e deram 5,5 km, mais ou menos. Tô olhando pra trás porque eu fico com medo. E aí agora é só seguir, aparentemente. E, gente, como eu tô com olheira... Eu dormi até que bem essa noite. Foi pouco, mas deve ser o nervosismo. Enfim, bora seguir o canal. Aparentemente vai ser só ciclovia, que eles chamam de pista ciclável. E Deus me abençoe, viu? Gente, quilômetro 21,5, 1h30 de pedal. Tô aqui com a bike, né? Óbvio. E parei pra comer um pouquinho. E ainda bem que eu dividi o sanduíche em dois, porque, enfim, já tô com fome, né? Eu comi de sair de casa, só que eu só comi banana com proteína em pó. E só, porque eu não queria que pesasse. E aí já são 8h30 e eu já tô com fome. Eu tô começando a achar que vou ter que fazer minhas necessidades no mato. Ainda bem que eu fui no banheiro de sair de casa, mas assim, alguma hora eu vou ter que parar pra fazer xixi, né? E eu não vi nenhum lugar de parada. Falaram pra mim que tinha, não sei o que, tem no mapa falando que tem, só que por enquanto nada, gente. Só tem o canal, árvores, eu vejo uma casa ou outra, só que eu não vou bater na casa dos outros, né? Gente, parei para ir no banheiro na casa de dois senhores. Um casalzinho, né? Uma moça, uma senhora e um senhor. Divos, deixaram eu usar o banheiro deles. E aí eu continuei o caminho e olha isso. Que lindo. E estamos em 30,5 km. Segunda parada oficial pra tomar uma água e comer um biscoitinho também, né? Porque ninguém é de ferro. Não, brincadeira, porque tem que repor, né, gente? Senão eu não vou ter energia. E estamos em 41 km, 3h30, eu acho. Ou 3 horas de pedal. E é isso, tá quase chegando à metade. Gente, parei aqui numa ganguete. Já deram 4 horas e 56 quilômetros. E eu parei aqui só porque eu queria ir ao banheiro rapidinho. E é isso. Vou continuar e eu pretendo parar de verdade pra comer um pouquinho em Castelnaudary. Que aí vai dar mais ou menos uns 60 quilômetros. Gente, coloquei minha luvinha, porque vocês estão vendo? O caminho agora é só de pedrinha, pelo visto. E acaba doendo a mão, né? Porque vai tremendo assim. E aí esse negócio aqui tem umas almofadinhas. É isso, eu tô bem por enquanto. E vai continuar assim, não é só por enquanto. Vou ficar bem até o final. Gente, cheguei em Castelnaudary e já deram, acho que 65 quilômetros, 4 horas e 37 de pedal. Dos últimos 15 quilômetros, então dos 50 até aqui, eu não fui tão rápido igual estava indo antes, porque começaram as pedrinhas e não tinha mais sombra, então assim, eu parei 2 vezes pra tomar água e é isso, gente. Quando não tá na sombra, tá muito quente, então tô indo mais devagar agora. Tô almoçando, porque já são 12h30. E é isso, gente, só faltam 35 quilômetros. É basicamente, mais ou menos, tá? É mais ou menos a metade do que eu fiz até agora. Então, assim, tá tudo bem. E eu tô me sentindo super bem. Tô com comida ainda, tô com um Gatorade ainda, tem um Red Bull aqui. Então, assim, estou suave. E essa é a minha vista aqui. O canal aqui na frente. A garronete. Eu e o sanduíche
e minha bolsa. Quase 5 horas e meia, 77 quilômetros. Gente, tô ficando muito cansada, mas não é nem pelo esforço, é por causa do sol. E aí eu parei aqui porque eu achei uma sombrinha, porque ó, se vocês verem, tipo, daquele lado ou do outro, não tem muita sombra. E aí é isso que tá me pegando agora, o solzão. Tanto que eu não tô vendo mais ninguém. Eu acho que todo mundo, tipo assim, deve fazer esse caminho de manhã, fazendo pausas, porque o normal é fazer pausas mesmo, tipo, dividir o trajeto em 2 dias ou 3 dias. Eu decidi fazer em 1, né? Até porque eu não tenho muito tempo de feriado. Então, assim, não tô vendo ninguém aqui. E com razão, né? Porque eles aproveitaram para fazer os quilômetros que deveriam fazer de manhã e de tarde devem ficar descansando. Mas tá muito, muito, muito quente. Gente, faltam 23 quilômetros e já andei 80 e poucos, tá dando quase 6 horas de pedal. Gente, tá muito quente, tive que fazer uma outra parada pra tomar uma água gelada, porque onde eu tinha era quente, quente assim, daria pra fazer um chá, dentro dela uma sopa. Então assim, eu tava precisando de uma aguinha gelada e ir ao banheiro, né, porque lá em Castelnaudary eu pedi pra ir no banheiro num lugar, não me deixaram, falaram pra eu usar um banheiro químico público. Aí eu falei, não. Aí eu segui viagem, pensei em fazer no mato, mas aí eu fiquei com medo e achei que ia ser meio estranho também. Enfim, aí eu achei esse lugar aqui. Gente, meu truque tem sido parar nessas casinhas, que na real são pessoas que estão trabalhando aqui esperando os barcos passarem, pra eles abrirem as eclusas. E aí eu peço água pra eles. Gente, parei aqui pra comer um cookiezinho. E só faltam 9 quilômetros. E o caminho voltou a ficar arborizado, então tá muito mais agradável. Eu tô com água aqui. Nossa, que alívio, porque antes, gente, tava um sol. Eu realmente pensei que eu ia passar mal. Porque minha água tinha acabado. Na real tinha, sei lá, 2 dedos, 3 dedos que eu falei não vou beber até eu encontrar outro lugar pra beber água. E sem sombra, muito sol. Gente, aqui assim, desse jeito tá confortável. E assim, ninguém, tá? Eu pensei que ia ter muita gente, porque é um caminho conhecido. O percurso do Canal du Midi, ele é bem turístico assim. Não tem ninguém. Gente, o GPS tá maluco, o Google Maps tá biruta da cabeça, tá levando pra uns caminhos nada a ver. E aí me levou pra essa vieirinha aqui. E enfim, como tem carro, e eu ando no meio da rua, né, quando tem carro, achei melhor eu terminar andando, faltam só 200 metros. E enfim, depois de 100 quilômetros, acho que não tem problema, né? Meu Deus! Gente, vocês estão ouvindo esses sinos? É do milagre que aconteceu de eu ter chegado bem, de ter sido perfeito, gente. O hostel é uma gracinha. Eu queria mostrar pra vocês, mas tinha gente no quarto, então eu vou deixar pra tentar mostrar amanhã. Mas assim, muito bom. Bom dia! Gente, ontem eu tava tão cozida, nem era fisicamente. Fisicamente eu tô sentindo dor hoje. Mas ontem eu só comi uma pizza inteira, porque eu merecia. Voltei pro hostel, editei o vídeo que eu postei no Instagram, o Reels, que ficou muito divertido. E dormi, gente, porque, nossa, e até pra dormir foi difícil. Parecia que eu tinha que desprender uma energia tão grande pra conseguir relaxar. Mas, enfim, dormi naquelas, mas dormi super bem. E agora vamos comprar o meu desodorante, porque adivinha quem esqueceu o desodorante? Sendo que essa cidade aqui, e a França toda, basicamente, tá fazendo 40 graus. Comprar uma coisa pra comer e ir pra Cité. De passeio hoje, então, vamos ter a Cité, que é a fortaleza mesmo, né? Vou mostrar pra vocês.
e o castelo que fica dentro da fortaleza, que aí é um passeio pago à parte, se bem que eu paguei pra fazer um tour guiado com o Ofício do Turismo daqui. Então é isso, eu coloquei espaços bem espaçados entre cada passeio para dar tempo de eu aproveitar a cidade também sozinha, né? Gente, já estou desodorizada, tá? Só tinha um desodorante do Carrefour, mas eu fiz a minha parte, passei desodorante. E aí eu queria mostrar meu look pra vocês, só que eu não sei se vai dar pra mostrar, calma aí. E no pé papete. A papete de ceninha que eu tô usando, ela é muito boa. Eu chamo ela de papete de ceninha, mas é papete da Rider. Ela é muito boa, dá pra você andar o dia inteiro com ela e o seu pé fica de boaça. E é isso que eu preciso, né? Porque depois de ontem, não é nem meu pé que tá doendo, são as minhas mãos e as pernas. O pé nem tanto, admito. Gente, eu tava aqui de boa, mandando um áudio pro meu namorado, falando da viagem de ontem. Chego aqui nessa esquininha, simplesmente a Cité medieval. Lindo! Eu já vim aqui quando eu era criança, né? 13 anos atrás. E... ai, tem um buraco aqui. Ai, gente. Como é bom reviver as coisas de uma forma muito diferente. Gente, essa ponte aqui que vocês estão vendo é a ponte antiga, que eles chamam de Pont Neuf, ou seja, o contrário de antiga, nova. E aí eu tinha a opção de passar por lá, só que eu queria ter a visão do castelo com a ponte. E aí eu optei por passar por aqui mesmo, que é uma ponte nova, realmente nova dessa vez. Ai, gente, mas que lindo! Olha isso! Cara, século XII, XI. Cara, século entre 11 e 13. E tá aqui até agora. Maior fortaleza medieval da Europa e também é a mais bem cuidada. A cidade grande, né, que é onde eu tô, tudo, cresceu em volta dela, mas a Cité medieval, ela continua intacta. Mas vocês vão ver, tem apartamentos, tem hotéis, tem supermercados, lojas dentro. Me aproximando aqui da fortaleza e uma leve subidinha, né? Como se eu já não tinha andado não, feito horrores de esporte ontem. Ai, gente, cada uma que eu me meto. Gente, acho que vocês conseguem ver, né, umas marcas. As marcas foram de uma obra que fizeram em 2018 para comemorar os 20 anos de patrimônio da Unesco, porque isso tudo aqui, essa cité, é um patrimônio da Unesco. E aí, para comemorar, eles colocaram umas faixas amarelas, tudo. Eu não sei por quanto tempo que deixaram essas faixas, mas elas deixaram marcas. E, enfim, ficou super bonito o efeito que deu, embora tenha mudado um pouco, né, do patrimônio. Eu acho que tem uma gracinha, assim. Vou tentar colocar uma foto pra vocês, onde dá pra ver realmente várias das marcas. Gente, pra combinar com a Cité medieval, nas lojinhas vendem todas as lojinhas vendem espadinha, escudo, fantasia. Aqui tem até coisas tipo mais sérias, sabe? Quando eu vim aqui pela primeira vez, o meu irmão, acho que ele tinha 7, 8 anos, enfim, uma criança, né? E aí a gente comprou uma fantasia pra ele e ele tava de escudinho, tudo, de cavaleiro. Gente, já estou dentro do castelo. Dá pra ver, né? E eu comprei um tour guiado, porque, enfim, eu tô nessa vibe de comprar tours guiados desde que eu fui pro Peru, porque eu achei que ajudou muito a entender, tipo, o que aquele local representava na época, a história, tudo. E aí eu tava com um grupo, eu tava esperando, porque a moça falou assim, espera debaixo dessa tenda aqui.
Aí eu fiquei esperando, aparecer um cara de fantasia explicando e fazendo perguntas muito óbvias. Aí eu falei, não, não é possível que eu comprei esse tour, que eu paguei em euro nesse tour. Enfim, era o tour errado. O meu ainda vai começar. E ainda bem, gente, porque era muito infantil, era um tour meio teatral, assim, para crianças. E assim, gente, eu já visitei esse castelo quando eu vim aqui em 2012. Mas assim, primeiro que eu não lembro direito. Segundo que eu não fiz tour guiado, então assim, eu não sei nada. Nada do que ele era. Eu sei que é uma fortaleza. Sei que é uma fortaleza pra guerra, tudo. Só que assim, a história, não sei, então eu vou descobrir dessa vez. Gente, já fiz o tour guiado e valeu muito a pena. Durou mais que uma hora, acho que durou 1h15. E, assim, vale cada centavo. Não é barato, mas recomendo todo mundo fazer. Só que a gente viu mais, tipo, os arredores do castelo. A gente não entrou no castelo, entramos em algumas torres. Mas agora o castelo, que é aqui, você faz sozinho. E já são 12h30, eu não tô com fome, então eu vou fazer o castelo, aproveitar que deve ter menos gente agora. Porque aqui tá cheio, gente, a cidade tá cheia. Gente, quando eu morei aqui antes, eu e meu irmão, a gente pegava essas moedas em todos os lugares que a gente ia. Você basicamente coloca uma moeda e aí eles vão aplatir, deixá-las... enfim, vão dar uma imprimida, assim, uma prensada na monnaie. Nossa, você coloca uma moeda, então você tem que colocar 3 euros aqui, e aí eles juntam as moedas e fazem essa impressão aqui, e aí sai depois aqui. Elas enferrujam todas, tá? Gente, esse aqui é toda essa parte aqui é a muralha e ali é o castelo. Eita, apagou. Mas aqui, né, moravam pessoas, tinham burgos em volta também, mas a realeza ficava lá. E aqui é um castelo, não um palácio, diferente de Versalhes, porque é feito para se proteger. Gente, uma curiosidade das escadas medievais é que elas vão até lá em cima, mas não tenha nada. Porque eles simplesmente não sabiam como terminar uma escada. Então eles falavam, vamos até o teto, que é isso, né? Eles não sabiam como finalizar. Estranho, né? Sei lá, eu não entendo nada de engenharia civil, arquitetura, mas na minha cabeça parece simples, aparentemente não. Gente, o castelo não tem móveis, mas ele tem essa parte aqui com algumas estátuas, tudo. Mas como era feito para se proteger, não tem móveis, né? E também porque teve uma época, durante acho que 2 séculos, isso daqui tudo ficou abandonado. Então, assim, muitas coisas foram saqueadas, muitas coisas foram se deteriorando. E também teve toda aquela questão da Revolução Francesa, tudo. Então, assim, os móveis originais não estão aqui e acho que nem existem mais. Gente, a visita é tão rapidinha que eu já tô aqui na lojinha. E não achei nada demais a lojinha e nem o castelo. Gente, mas não é por nada não, eu estou muito cansada. Quando eu sento e tenho que levantar, meu joelho, nossa, dá uma doída, assim. Eu sei que é do cansaço de ontem, que eu não tô machucada, mas... meu Deus. Quando você paga pra fazer uma visita guiada, que foi no caso a que eu fiz, a visita privilegiada, que eles chamam, você tem 1h e pouco de visita, depois você pode aproveitar os arredores do castelo. E tem bastante coisa, né, pra ver. Mas eu paguei uma outra visita... E aí eu acho que a gente vai visitar, tipo, a Citadela mesmo, não o castelo, né, porque isso aí você faz sozinha. Às 15 horas, e já são 1h17, então eu vou procurar algum lugar pra comer, e aí depois eu já vou pro outro tour. Ajoutez quelques trucs avant de partir, sinon vous allez imploser. Et s'il vous plaît, asseyez-vous, je vais vous faire un petit speech sur les Tatars. Sinon, je peux pas. Allez-y. Não, c'est à côté da família, allez-y. Gente, agora que eu já fiz o tour
guiado, tanto da fortaleza quanto da cidade, e eu não filmei muito, eu voltei pro castelo e, enfim, pra eu ficar vendo com calma agora, enquanto eu espero chegar mais de noite. Gente, a vista é linda, né? Mas assim, já tô muito cansada, minhas pernas já estão doendo, de novo. E eu não sei quanto tempo dura esse tour aqui pelas muralhas. Espero que pouco. Finalizando o passeio na porta que eu entrei, que é a porta de Lod, que eles chamam. E... ai, gente, foi muito legal. Gostei muito, o dia foi ótimo. O dia não acabou, né? Ainda tá um solzão, ainda são 6 horas da tarde. Mas, por enquanto, estou andando um até logo pra Cité Medieval. E vale muito a pena. E principalmente se você pega os tours. Eu recomendo pegar o tour da cidade primeiro, que o Office de Turismo que vende. E depois você pegar o tour no Chateau, porque aí você consegue entender melhor. São duas pessoas diferentes que fazem, né? Então são duas pessoas com duas experiências diferentes. E acho que uma é complementar a outra. Vale muito, muito, muito a pena. Gente, então pra vir pra Cité, que está ali atrás, eu vim pela outra ponte. E aí agora eu estou passando na Ponte Nova, que eles chamam de Pont Neuf, que na real é a ponte antiga. E é nada demais, tá? Mas a vista é linda e do outro lado também tem a vista, então, sei lá, tô pra dar um check assim, Pont Neuf, fiz. Gente, já aqui no hostel e tô olhando porque tem um cara ali. E essa é a minha janta. Passei no mercado pra comprar a janta e Gatorade, porque, gente, não tinha Gatorade, tá? Tinha esse daqui, Praia, que é mais caro, mas era o que tinha. E eu tava assim, morrendo de vontade, com desejo de tomar isotônico, de tão quente que tá aqui. Aí eu tomei um e vou tomar esse daqui ainda. Ai, gente, tá muito, muito, muito quente. E eu vou encerrar o vídeo, pelo menos no dia de hoje. E amanhã eu volto pra casa. E a bike tá aqui. Então é isso, até amanhã. Que se der tudo certo, se Deus quiser, eu vou chegar em casa e vou contar pra vocês como que foi a travessia e algumas outras curiosidades de hoje. Bom dia, gente. Últimas horas em Carcassonne. Vou pegar o trem e fazer check-out aqui no hostel, mas antes eu vou passar no Carrefour pra comprar alguma coisa pra comer e em algum lugar também pra comprar um cafezinho. E aí eu vou ficar na cama mesmo esperando na hora do check-out, porque não tenho o que eu fazer mais hoje, considerando o pouco de tempo que me sobra. E é isso. Vou tentar mostrar um pouco mais do hostel. Eu mostrei um pouquinho ontem, né? Mas eu vou mostrar hoje. Aí aqui é a área comum e também é um bar barra restaurante de noite. Aqui é uma outra saída. E aqui é o bar. Gente, as ruas do centrinho da cidade baixa de Carcassonne, ele foi feito desse jeito, propositalmente. Então as ruas aqui são todas paralelinhas uma à outra. E é tudo muito grudadinho, né? E eles ainda deixam uma parte para vaga. Então, assim, é uma via bike, como vocês viram antes de ontem. Eu nem tentei vir de bike até aqui, eu desci e fiquei andando na calçada mesmo.
porque passa carro e não tem muito espaço. Então não dá nem pra, tipo assim, você ficar mais na lateral e deixar a bike passar. Não tem como. E a cidade tá super vazia hoje. Não é só porque é de manhã, é porque é domingo. Eu acho que a galera deve estar fazendo igual a mim, indo embora, né? Pegando o trem mais cedo. Eu não tinha mais vaga pro trem pra colocar bike. Então, assim, tá super, super, super vazio. Mas também, agora que eu lembro, as lojas aqui não abrem, né? Então, o que vai estar aberto são cafés e restaurantes mais de tarde. Aproveitando agora, que quando eu tô saindo, fazendo check-out do hotel, não tem ninguém aqui. Então eu vou fazer um mini tour pra vocês, rapidão. Então, aqui é a porta de entrada. Tem ar-condicionado, então perfeito. Uma piazinha funcional. E aqui as 8 camas. E aí cada cama tem um locker, uma janelona e tem a cortininha. E aqui tem banheiro, tipo... Aí tem um banheiro em cada quarto, com a privada e com a ducha. São 30 € cada noite, se chama Le Couvent. E, nossa, muito bom. Fica a 28 minutos, mais ou menos, da Cité. E fica no centrinho mesmo da Cidade Baixa, que eles chamam. Então, assim, tem tudo perto. Ah, gente, uma informação a ser considerada. Eu tive que deixar minha bike aqui, no meio desse bar aqui. De noite eles fecham, então não teve problema. E eu também coloquei o antifurto aqui, a corrente. Mas Theo, ele é feito pra aceitar bikes, só que tanta gente escolhe aqui que quando eu cheguei não tinha mais nenhuma vaga disponível lá no local de bike. Então eles deixaram eu colocar aqui. E foi bom, na real. Bom que, tipo assim, sempre quando eu tava descendo aqui no hostel, eu olhava, ela tava aqui, eu já ficava mais tranquila. Enfim, bom que eu tive como olhar ela, sabe, durante esses 2 dias. Oi, gente, já na minha casa. E um parênteses importante, essa blusa foi lavada, tá? Porque ela tava precisando. Vamos falar sobre o trajeto Toulouse-Carcassonne de bike pelo Canal du Midi, porque eu só gravei e nem falei mais nada, né? Saí daqui de casa umas 7 horas e uma parte meio complicadinha foi sair de Toulouse, mas não porque é difícil, tava super de boa, não tinha muitos carros também na rua. O ruim é que eu não tenho o apoio do celular para colocar na bike, então, né, eu não sabia como chegar no Canal du Midi, e aí eu tinha que ficar toda hora sacando o celular, e eu não saco o celular com a bike em movimento. Eu paro, saco o celular, olho, guardo, e aí eu vou. Porque eu não tenho essa aptidão com a bike. Enfim, depois de uns 5, 6 km cheguei no Canal du Midi, e aí comecei. E saindo de Toulouse, o Canal du Midi, ele é muito, muito, muito gostosinho. Tem várias árvores, a pista é uma pista tipo asfaltada, assim. Vai ter gente correndo, vai ter gente de bike também, vai ter gente passeando com um cachorro, passeando com um carrinho de bebê, às vezes só, tipo assim, batendo papo com um amigo, com a amiga. Enfim, é muito gostosinho. E às vezes quando você saía de uma cidade,
você olhava pro lado e via campos de girassóis ou plantações de uva para vinho. Gente, era muito, muito, muito lindo. Eu acho que foi, tipo assim, uma das paisagens mais bonitas que eu já vi na minha vida. Aquele campão de girassol, aquele campão de vários pezinhos de uva. Muito, muito legal. E como eu saí cedo, assim que amanheceu, porque aqui agora tá amanhecendo, ficando mais claro, umas 6h50, 6h40, tava bem fresquinho e também não tava com muito sol, então tava muito gostoso. Enfim, chegando perto de Castelnaudary, eu acho que uns 10, 15 quilômetros antes de Castelnaudary, a estrada ficou diferente. Isso porque eu saí do departamento Haute-Garonne e entrei no departamento de l'Aude. E aí não é mais pista asfaltada, é pista com... Pista, não dá nem pra chamar isso daí de pista, é uma estradinha, um caminho que tem muitas pedras, muita areia, muita poeira, pó, enfim. Não foi mais tão legal. Mas aí eu fiquei, não, vai dar tudo certo, não sei o quê. E já vai ter sombra, porque detalhe, mudou o departamento, também acabou as árvores, tiraram todas as árvores. Então, isso já era umas 11h30, então assim, o sol já tava começando a pegar bastante. Tanto que os primeiros 40, 45 quilômetros, 50, eu fiz bem rápido, na minha opinião, tá? Considerando que eu não tava fazendo força, eu tava, tipo, pedalando de boa, assim, vendo a paisagem, tranquila. Eu fiz relativamente rápido esses 50 primeiros quilômetros, exatamente porque o caminho tava muito agradável, o tempo tava cooperando, tinha sombra, enfim, tava perfeito. Então, entrando em Lourdes, o departamento mudou, a estrada mudou, tudo começou a ficar mais difícil. E aí eu fiz uma parada em Castelnaudary, que já era uma parada depois de 60 quilômetros, e era realmente o que eu tinha previsto. Eu almoçaria em Castelnaudary porque eu falei, não, a maior parte do caminho eu vou fazer antes do almoço, né, de manhã, e aí a parte mais curtinha, assim, eu faço depois do almoço, que eu já vou estar mais cansada, né. E foi isso que eu fiz. Castelnaudary foi uma exceção do caminho, entrando no departamento de l'Aude, porque a estrada em Castelnaudary é muito boa, mas isso é porque você atravessa realmente a cidade. Saindo de Castelnaudary, a estrada volta a ficar ruim, sem sombra, sem nada, só desespero. E aí, sexta-feira aqui, foi um dia de canicule. Canicule é um fenômeno de clima, assim, que acontece aqui, onde fica muito, muito, muito quente, muito, muito seco. Tanto que muitas vezes as escolas, as empresas, lojas, elas fecham porque realmente a canicule é muito forte, o pessoal passa mal, é insalubre, é realmente perigoso para a saúde. E aí eu decidi ir no dia da canicule, né? Decidi não, né? Acabou que era um dia de canicule. Então depois do almoço, tava assim, insalubre, tava muito quente. A minha água que eu tinha levado congelada tava acabando. O isotônico também já tinha acabado. Então eu só tinha água quente, que parecia uma sopa, um chá. E, enfim, tava muito difícil. E como tava muito quente, não tinha mais ninguém cruzando o canal de Midi. E junta esse fato do calor, não tinha mais ninguém na estrada, com a estrada ruim e sem sombra, gente, tava muito, muito, muito difícil. E aí eu acho que eu entrei num instinto, assim, no modo sobrevivência, que eu falei, mano, não posso parar, não posso parar. Eu parava quando eu via alguma sombra, aí eu parava pra tomar minha água quente, mas eu só falava, velho, eu tenho que chegar bem em vida, porque é inviável eu cair aqui, é impossível, isso, tipo assim, isso não pode acontecer de eu cair, de me machucar, de acontecer uma coisa pior, porque primeiro, minha rede de apoio, que são meus pais, meu namorado, estão em outro país, e não só em outro país, em outro continente, então não tenho nem quem chamar. E
Enfim, não tem nem alguém que vai passar ao lado de mim de bike que vai poder me ajudar. Então eu tinha que aguentar aquela barra. E pra água, né, porque teve uma hora até que minha água fervendo acabou, eu encontrei algumas casinhas de reclusa, porque como é um canal, né, tem vários barcos que passam. E aí tem várias reclusas que ficam fechando o caminho dos barcos. E aí tinha essas casinhas ao lado das reclusas. E quando eu via que a casinha tinha gente, eu acho que todas tinham, tá? Mas quando eu via que a casinha tava aberta, eu parava e pedia água gelada. E assim, gente, não recomendo fazer isso, porque vai que tivesse alguma pessoa com más intenções lá, né? Enfim, mas graças a Deus deu tudo certo. Inclusive, até se eu precisasse de banheiro, eu acho que eles teriam me deixado usar, mas eu acho que tava suando tanto, mesmo que eu estivesse bebendo bastante água, tava suando tanto que não tinha nem mais água pra eu fazer xixi. E aí, chegando pertinho de Carcassonne, começou a ficar com mais sombra, então foi mais agradável. E assim, chegando bem na boca de Carcassonne, a estrada ficou péssima. Eu me perdi, tipo assim, o Google Maps ele falava pra virar pra esquerda, aí eu olhava pra esquerda, não tinha aonde virar, não tinha como. Aí eu seguia e o Google Maps me mandando pra uns lugares nada a ver. Enfim, gente, eu consegui entrar em Carcassonne porque eu virei numa rua aleatoriaça e aí eu passei por um portão, tipo assim, era meio que um lugar residencial, tipo um condomínio, só que era um condomínio meio aberto. E aí, enfim, deu certo. E é isso que importa. E aí, chegando em Carcassonne, não tem muita ciclovia lá, pelo menos aonde eu tava, né, que era bem próximo do centro, não dava pra andar de bike lá, mas, enfim, eu já tava em Carcassonne e era isso que importava. Eu acho que eu cheguei tão feliz e tão no modo gratidão de ter chegado em vida, de ter chegado bem, que eu nem tinha me tocado do perigo que eu tava passando. Porque assim, gente, olha a receita pra dar algo muito ruim na real, né? Pra não falar um palavrão aqui. Porque tava quente, não tinha mais ninguém depois do meio-dia. A estrada ficou ruim. Eu nem sou muito boa com bike. Voltando pra estrada ruim, era pedra, cascalho, era areia vindo na minha cara, era galho também que eu tinha que desviar. Então, assim, ainda bem que deu certo. E eu nem fazia, nem tinha noção que ia ser desse jeito, sabe? O pessoal do meu trabalho me contou que saindo de Haute-Garonne iria ficar mais difícil, só que todos eles falaram, não, vai ter muita gente, se alguma coisa acontecer, vai ter gente pra te ajudar. Só que aí, por causa do clima, né, desse dia, não tinha mais ninguém. Eu só fico muito grata de ter chegado em vida. Então, ao todo foram 106 quilômetros. Eu demorei 7 horas de percurso, porque ao todo, contabilizando com as paradas, de parada pra fazer xixi, parada pra tomar água, lanchinhos, almoço, ao todo deram 10 horas. Mas de trajeto, tipo assim, pedalando mesmo, 7 horas. Considerando que eu fui bem de boa. Não corri, eu tava ouvindo música, porque eu coloquei a música no celular, não no fone, né, porque é perigoso. Mas tava pedalando assim de boa, na maior calma do mundo. Faria de novo? Faria. Não 100 km de uma vez igual eu fiz. Ou talvez sim eu faria os 100 km de uma vez igual eu fiz, mas com companhia e com um clima muito mais agradável. Porque eu não acho bom você fazer sozinha, mesmo que você tenha experiência com bike, experiência com trilha, eu acho muito perigoso, porque se der ruim, cara, é bom ter alguém com você, independente de você ser bom com a bike ou não. E o clima, com certeza, eu iria num clima tipo assim, durante primavera, durante outono, quando não fizesse 40 graus
em plenas 2 horas da tarde, né? Mas, enfim, não me arrependo de ter ido. E eu digo isso só porque deu certo. Mas foi divertido. Eu acho que na hora eu tava tão no modo, cara, eu tenho que sobreviver, que eu nem desesperei. Eu tava tipo assim, não, cara, sem tempo, sem energia pra desesperar. Eu só tenho que ter energia agora pra pedalar. E foi isso que eu fiz. E Carcassonne, eu acho que vocês viram, né, que é lindo. A cidade é bem bonita, assim. A cidade, quando eu falo cidade, é a Cité. Mas ela é pequena, gente. Eu dei umas 3 voltas no dia que eu fui lá. Eu dei uma sozinha e depois eu fiz o tour. Depois eu fiz mais uma outra volta sozinha. Tipo assim, a Cité é bem pequena e dá super pra você ver sozinha. Mas eu recomendo o tour porque eu aprendi bastante coisa legal. Mas realmente é um passeio que você faz em um dia e tá bom, sabe? Não vale a pena ficar 2 dias em Carcassonne. Um dia já tá mais que bom. Eu acabei ficando 2 noites, né? Porque eu queria aproveitar sábado inteiro. Eu cheguei na sexta, né? Porque o passeio da bike também foi um passeio, sabe? A travessia. E domingo eu queria acordar tranquila, tanto que eu acordei tarde pra mim, eu acho que era umas 9 horas quando acordei. E tomei meu café de boa, assim, pra depois pegar o trem. E o trem foi bem bacana, eu paguei só 9 euros, eu acho. É 1 hora de trem entre Toulouse e Carcassonne. Aí vocês me perguntam, né? Minha filha, 9 euros o trem. 1 hora de trajeto e você quis fazer 7 horas de bike debaixo do sol? Sim. E para você entrar com a bike, você só precisa cadastrá-la no site, pedir uma autorização, é tudo de graça, é super rápido. E aí cada vagão tem espaço para 3 bikes. E aí eu achei isso meio complicado, tá? Porque tipo assim, aquele tipo de trem, que é o trem Lio, ele não fica, sei lá, uns 10 minutos parado. Ele para, o pessoal entra, é tipo um metrô, para, o pessoal entra, ele vai embora. Então, assim, você que tá com bike, você tem que ficar muito, muito esperta. Tipo, abriu a porta, já entra. E eu dei muita sorte, porque no meu vagão já tinham 3 bikes. Só que eu acho que os caras ficaram com pena de mim e deixaram eu colocar minha bike junto com a deles, os ciclistas lá. Porque eles poderiam muito bem ter falado, não, já tem as 3 bikes aqui, procura outro. E aí, imagina, gente, eu saindo com a bike do vagão e indo procurar outro vagão que tivesse entrada de bike, o trem ia embora sem mim. Então, eu achei isso meio complicado, tá? Mas no final, pra mim, graças a Deus, deu tudo certo. E chegando aqui em Toulouse, na estação de trem, peguei minha bike e voltei aqui. Ah, e se você for entrar com a bike no trem, você tem que ficar em pé ao lado da bike, tá? A minha ainda não tinha aquele pezinho, então eu não conseguia deixar ela parada, eu tinha que ficar segurando ela ao lado das outras bikes. Enfim, gente, tirando os perrengues, que foram perrengues, mas no final deu tudo certo. Que eu tava morrendo de medo de dar tudo errado, mas no final foi perfeita a viagem, mesmo com tudo isso, com todas as dificuldades que eu tive durante o caminho. Deu tudo certo e, enfim, fiquei muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada por terem me acompanhado. E tchau, tchau.